Olá, profissionais da estética. É um prazer estar aqui participando dessa terceira edição da Estética em Online, trazendo para vocês o que há de melhor em tratamentos da saúde e estética. Hoje vou comentar com vocês de um tema fantástico da biorrestauração ozonizada. Meu nome é Ana e sejam todos muito bem-vindos à nossa grande aula neste workshop. Nós vamos falar sobre a biorrestauração ozonizada, que é uma aplicabilidade de máximo desempenho para tratar as disfunções inestéticas corporais, incluso celulite, gordura localizada, flacidez e edema, ok? Nesta grande aula de hoje, quem vai ministrar comigo sou eu, professora Ana Paula, junto à nossa técnica especial querida Camila Nunes. Daqui a pouquinho ela já vai estar com vocês na íntegra, passando para vocês todo o protocolo com passo a passo. Uma das maiores descobertas da saúde estética, nós vamos falar um pouquinho da ozonioterapia. A ozonioterapia é considerada uma terapia centenária e um dos tratamentos mais consagrados na saúde estética, muito focado tanto para tratamentos faciais, corporais e capilares. Antes de eu passar para vocês um pouquinho quais são os distúrbios inestéticos, ou seja, quais são os tratamentos mais procurados na estética no dia de hoje, não podemos esquecer de mencionar algumas questões que eu acho fundamental. A primeira, cerca de 50 mil profissionais da estética hoje utilizam e já são considerados professores, profissionais, para trabalhar com a terapia de ozônio. Além disso, ela também é muito focada na estética, tanto na estética facial, tanto na estética corporal e também para a presença de patologias. Então, existem muitos médicos hoje, dentistas, que são consagrados e que são considerados grandes profissionais para atuar nessa terapia combinada, que é a ozonioterapia. Claro que, dentre as alterações corpóreas, as que são mais procuradas na nossa cabine, nós temos celulite, edema, gordura localizada, flacidez e estrias. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Porém, na celulite, ainda é um dos tratamentos que são mais procurados na estética. Cerca de 95% das mulheres hoje reclamam e procuram por melhorar um pouquinho mais o aspecto da celulite. Antes de eu começar a falar para vocês um pouquinho mais de ozônio, nós vamos falar sobre uma tecnologia muito especial hoje no mercado, chamada biorrestauração ozonizada. Mas o que é isso, Ana? Ela é composta por 3 vertentes que são muito procuradas hoje, consagradas no tratamento, tanto na restauração, na regeneração e na revitalização. Não podemos esquecer que o ozônio, ele vai tratar a nossa saúde de dentro para fora e a nossa beleza de fora para dentro. Isso é muito importante, que é o nosso conceito in-out com o ozônio. Então, hoje, muitos profissionais, eles associam a utilização de dermocosméticos, não só dermocosméticos, mas principalmente associado a um aparelho, que hoje a nossa prática, nós vamos falar tanto da utilização de dermocosméticos associado ao nosso equipamento. Fora isso, a biorrestauração ozonizada, ela tem um importante benefício, que seria a melhora do fluxo de oxigenação nos tecidos, ela ajuda a estimular o metabolismo mitocondrial. Eu falo isso porque, sem as mitocôndrias, o nosso organismo não funciona. Um exemplo que é muito simples, que eu tenho que mencionar para vocês, é como se fosse uma casa de câmbio. Na casa de câmbio, o nosso coringuinha, o nosso cérebro é o dinheiro, porque a gente vai na casa de câmbio, a gente vai trocar o dinheiro. Aqui na estética, a gente está falando de ozônio. Então, o ozônio, ele não atua, ele não tem o seu benefício se as mitocôndrias também não atuam junto. Então, a falta de oxigênio, infelizmente, ela traz para nós algumas patologias. Não só patologias a nível de doença, tratado principalmente para os nossos especialistas, que são a medicina, mas também alguns distúrbios inestéticos, sendo eles facial, hiperpigmentação, aparência de acne também, não podemos deixar de mencionar, como automaticamente também a presença da celulite, da gordura localizada, da flacidez. Por isso que muitas pessoas têm a dificuldade de emagrecer. Se a nossa mitocôndria não está funcionando, infelizmente, o nosso organismo parou. E aí o intestino também para e tudo para. É onde o ozônio, que é a terapia da vida, traz para vocês excelentes resultados e benefícios também, que nós vamos acompanhar no decorrer desta aula.
E aí eu pergunto para vocês, quais são os benefícios da biorrestauração ozonizada? Então, quais são, mencionando um pouquinho para vocês. Primeiro, ela estimula a circulação sanguínea. Se ela estimula a circulação, ela vai levar nutrição, nutrientes para os tecidos, ela melhora a oxigenação para os tecidos. Além disso, ela aumenta também, né, o fator transcutâneo, ou seja, a permeação dos ativos, porque a gente estimula também a circulação linfática. Ela induz a produção de colágeno e elastina. Claro que a gente também não pode deixar de não mencionar, porque também acaba estimulando os fatores de crescimento. Além disso, a gente consegue recuperar e modelar um pouquinho mais da silhueta, claro, porque no ozonioterapia, a técnica em si, a gente consegue fazer várias aplicabilidades, que nós vamos falar aqui quais são as mais procuradas e o que a gente pode fazer com relação ao ozônio na estética. Fora isso, a gente vetoriza a permeação de ativos, como eu já tinha falado lá no comecinho, se a gente aumenta a oxigenação, a gente também aumenta o aporte de nutrientes aos tecidos. Como consequência, os nossos tecidos, eles aumentam a sua oxigenação e tudo que a gente vem a aplicar posteriormente, nós acabamos tendo excelentes resultados. E a gente também não pode deixar de mencionar que o ozônio tem uma excelente função detoxificante. Ele favorece a eliminação de toxinas. Então, a gente muitas vezes procura assim, quero fazer um protocolo detox corporal. Mas é só detox corporal? A gente também tem um detox facial. A falta de oxigênio, a gente acaba ficando com uma pele opaca, uma pele sem vida. E essa pele sem vida, ela tem até uma dificuldade, atrapalha um pouquinho também com relação a resultados que a gente vem a ter na estética, sendo ele facial ou corporal. E gera bem-estar e relaxamento. Não podemos esquecer que o ozônio em si, a gente tem algumas formas de aplicação, como eu passei para vocês. Dentre elas, a hidrozonioterapia. Existem hoje algumas estéticas que já têm a banheira de ozônio, gente. Pensa que maravilhoso. Pensa que sensação de relaxamento, de conforto, de prazer que a gente pode trazer aqui para o nosso cliente. Fico meio perdida, que são duas câmeras, mas então fica assim, ó. Qual? Vamos lá, vamos continuar, dando sequência aqui à nossa aula. O ozônio, como eu passei para vocês, é uma terapia centenária. Então, ela já tem há mais de 100 anos. Porém, a sua descoberta foi através de um alemão em 1840. De lá para cá, muitos estudos têm sido feitos, né? Tá, através não somente de profissionais na área da saúde estética, mas de vários profissionais, dentistas. Hoje, muitos dentistas trabalham com harmonização facial e que é possível a gente também trabalhar com harmonização facial na ozônio, médicos, veterinários, e daí vai. E aí a gente tem que, a partir de então, já são mais de 26 mil profissionais atuantes na prática de ozonioterapia. Tanto que lá fora, gente, existem alguns países que já utilizam o ozônio em tratamento de doenças e que o convênio já faz até a cobertura. Aqui no Brasil ainda não, mas eu tenho certeza que muito em breve a gente vai chegar lá. Mas já são mais de 10 milhões de pacientes que são tratados na Europa. Então, isso para a gente é um dado fundamental. E o que é o ozônio? A gente diz que o ozônio é a molécula da vida. Então, o ozônio, ele vai ser ligado a uma molécula de oxigênio junto com um átomo de oxigênio. É uma reação, é algo natural. Ninguém hoje pode patentear o ozônio, porque o ozônio é um fenômeno natural. O que significa isso, Ana? O ozônio é muito característico hoje com um cheirinho de chuva. Ai, vai chover. Aquele cheirinho de chuva, a gente já tem a formação de ozônio. Então, é algo que ninguém assim fabrica o ozônio. A gente tem ativos que atuam, por exemplo, o óleo ozonizado, tanto de oliva quanto de girassol, que levam essa informação lá para as mitocôndrias. Então, tudo começa lá para que a gente tenha excelentes resultados e benefícios. Quando a gente falava aqui da união, né, conforme a imagem que vocês estão enxergando junto comigo, é a união de um átomo com uma molécula de ozônio. Então, a gente vai ter o ozônio medicinal. E o ozônio medicinal traz para a gente também inúmeros benefícios e que a gente também vai conhecer no decorrer desta aula quais são esses benefícios também.
Hoje eu pergunto para vocês, quais são as aplicabilidades que nós temos hoje com a ozonioterapia? São inúmeras, gente. A primeira é a retal, conhecida aí como uma via sistêmica, que a gente trabalha todo o nosso organismo de uma forma global, principalmente o intestino. Se o intestino não funciona, ferrou tudo, gente, desculpem a palavra. O intestino é o nosso cérebro, assim como o nosso coração no nosso organismo. Então, se o intestino não funciona, parou tudo. Então, a gente pode utilizar a primeira forma aqui, que seria a retal por via sistema. A intraarticular, ela tem muito a ver com uma ação analgésica, uma ação anti-inflamatória, até mesmo como uma ação antibiótica. Então, a gente consegue, por exemplo, tratar até algumas patologias, né? Lesão de menisco, então são algumas sugestões para vocês. Com a técnica de subcutâneo, a gente consegue tratar a harmonização facial. Mas o que é isso, Ana? Lembra que eu falei para vocês que o ozônio estimula as fibras de colágeno e elastina, mas que também favorece o estímulo de fatores de crescimento? Pois então, é com a técnica de subcutâneo que a gente consegue trabalhar bastante aqui o aspecto de harmonização facial, inclusive para a inibição de linhas e rugas, atenuando ainda melhor o microrrelevo cutâneo. Fora isso, a aplicação auricular, então a gente trata algumas patologias também, tudo isso é feito com equipamento de ozônio. E a nebulização, que é a técnica por bag, vocês estão vendo aqui no quinto slide, na quinta figurinha, o que é isso? A nebulização, a gente consegue também tratar a cicatrização daquele tecido, a regeneração. Pensem num pé diabético, por exemplo. Pé diabético é excelente para que a gente trata com a técnica, por exemplo, de bag. Além do pé diabético, vamos dizer, por exemplo, uma abnoplastia. Então, tudo que a gente consegue ocluir e facilitar a regeneração e cicatrização de tecido, podemos trabalhar pela técnica de bag. A sauna com ozônio já é um dos tratamentos também que a gente pode encontrar junto com a hidrozonioterapia em algumas clínicas de estética, alguns spas. As duas vertentes trabalham não só com o bem-estar, com a saúde, com a beleza do corpo, né? Vamos dizer assim, mas a gente também consegue, principalmente no ozônio, na hidrozonioterapia, tratar a região facial, processo inflamatório, ocasionado aí pelo aparecimento, por exemplo, da acne. Então, é muito procurado essas duas técnicas. Tudo bem até aqui, gente? Estou falando muito rápido? Acredito que não. Vamos continuar. É que a gente empolga, engata primeiro e vai embora. Então, não posso deixar de mencionar para vocês que a linha Ozonidermic Corporal, ela é assinada pela doutora Poliane Cardoso, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho da nossa querida professora mestre Poliane Cardoso. E a nossa linha Ozonic Corporal, ela atua em conjunto com a ozonioterapia. É isso mesmo. Então, quem não tem o equipamento, claro que pode fazer uso de dermocosméticos ozonizados. Acaba sendo um upgrade nos tratamentos de vocês. E a linha em si, ela vai ser a base de óleo ozonizado de girassol e oliva, que aumenta a permeação transcutânea, favorecendo a circulação tecidual e melhorando a oxigenação dos tecidos. Então, a ozonioterapia tópica, quando a gente fala de dermocosméticos, a gente tem a atuação do ozônio medicinal, que ele reage junto com ácidos graxos. Automaticamente, a gente tem um poder de regeneração, de cicatrização e de revitalização daquele tecido que a gente está tratando. Por isso que eu passei para vocês que não é somente no corporal que nós vamos falar hoje, mas principalmente no facial. E olha que no facial a gente tem uma série de tratamentos, não só rejuvenescimento de linhas e rugas atenuando, mas a gente também consegue tratar as hiperpigmentações e principalmente também uma pele acneica. Falando um pouquinho para vocês do ozônio medicinal, hoje a gente tem o óleo ozonizado, como eu já passei para vocês, que é a nossa base da linha Ozonidermic, né? Então, hoje a gente tem tanto a linha Ozonidermic facial, que ao finalzinho dessa aula eu vou mostrar para vocês um pouquinho, e a gente também tem a linha Ozonidermic corporal e a linha Ozonidermic capilar. Então, pensem que a gente vai tratar do cabelo, tudo, face e corpo ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter o quê? A presença de óleos ozonizados, que não podemos deixar de mencionar que o ozônio, ele vai ser uma molécula muito grande. Então, ele tem um peso molecular muito alto. Ele é considerado um ativo
não é antioxidante, e sim oxidante. Então, isso é muito importante porque muitos profissionais da estética comparam o ozônio com a técnica de CO2, que é a carboxiterapia. Então, está totalmente errado, gente. Então, o ozônio, ele é totalmente um gás instável, tem um peso molecular altíssimo, mas que muito consagrado em todas as terapias e tratamentos considerados, né, coligados à saúde estética. E até na presença também de algumas patologias. Então, aqui é mais o que eu passei agora para vocês, um resuminho nesse slide, né? Falando um pouquinho do óleo medicinal, que a gente vai ter tanto o óleo de oliva, né, na formulação, altamente hidratante, rico em muitas vitaminas e minerais, né? Que é uma suplementação para a nossa regeneração e cicatrização tecidual, altamente antioxidante, hidratante e calmante. E o que é o ozônio medicinal, afinal? Então, lembrem que eu falei para vocês? O ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Porém, o ozônio medicinal, ele vai ter 5% de ozônio e 95% de oxigênio. Lembrando que ele tem um peso molecular alto, totalmente instável, e ele vai ser oxidante. Quais são os efeitos fisiológicos do ozônio medicinal para o nosso organismo, de um modo geral, né? Nós temos inúmeros efeitos. Primeiro, efeito germicida, bactericida, fungicida. Vamos ligar aqui a uma pele acneica, né, que é muito importante. Até mesmo uma pele com a presença de hiperpigmentações, porque também é um processo inflamatório. Então, modula o sistema imunológico. Ele modula também aquela capacidade, o estresse oxidativo. A gente também vai ter uma otimização da liberação de oxigênio aos tecidos, então automaticamente a gente vai ter o estímulo da circulação sanguínea, o estímulo da circulação linfática, que tudo isso favorece ainda mais a oxigenação dos tecidos. A gente vai ter um estímulo de sistema antioxidante, então a gente tem essa capacidade de modular o estresse oxidativo, que é muito importante, e também modular a cascata inflamatória, né? Que seriam citocinas, que são mensageiros que atuam diretamente no processo inflamatório. E a liberação de fatores de crescimento. Então, pensem para um rejuvenescimento, além do estímulo de colágeno e elastina, a gente também vai ter a liberação de fatores de crescimento. E, claro, o efeito lipolítico, porque a gente vai ter o quê? Se a gente não tem as mitocôndrias funcionando, a gente não tem a lipólise, a gente não tem efeito lipolítico. Então, a gente também não consegue emagrecer, gente. Aí tudo influencia. Circulação atrapalha, processo inflamatório atenuado, e aí vem a aparência, por exemplo, aí da celulite. Quais são, né? Hoje eu passo para vocês algumas notícias, né? Porque hoje, digamos assim, que o ozônio ele já tem, como eu passei para vocês, que é uma terapia centenária, já faz muitos anos, mas que ela está em evidente. Cada dia que passa, em todo mundo já quer fazer ozônio. Então, nós temos aí imagem, né, da Ivete Sangalo, uma figura, né, conhecida por todos nós, que já faz um tratamento aí corporal contra a gordurinha localizada. Nós já temos também algumas evidências também, não só em artigos científicos, mas também ali na imagem, que a ozonioterapia é considerada uma terapia centenária. E nós também temos a ozonoterapia como proposta de tratamento em diversos tratamentos estéticos, incluindo na técnica de capilar. Então, a gente também pode fortalecer e induzir o crescimento dos fios com a técnica de ozonoterapia. Combinado? E aí eu pergunto para vocês, e na estética, Ana, o que na estética o ozônio favorece para todos nós, né? Então, nós conseguimos tratar várias vertentes na estética. Uma delas, tratamento de hipercromias. Então, lembra que eu passei para vocês que o ozônio modula a cascata inflamatória? Então, ele vai inibir as citocinas, né, que são mensageiros que atuam na cascata inflamatória. Então, a gente tem as hipercromias, o combate à acne, que não deixa de ser um processo inflamatório, um tratamento contra a flacidez da papada, né, e da pele em si, até porque a gente vai ter a liberação de fatores de crescimento e automaticamente também o estímulo de colágeno e elastina.
A gente vai ter também a proteção e a regeneração de tecido, então um processo cicatrizante, né? Falamos aqui a técnica por bag, principalmente em pés diabéticos. Então, a gente consegue também, o ozônio nos permite fazer essa modalidade muito interessante contra a regeneração e cicatrização de tecidos, né? Por quê? Porque é capaz de liberar fatores de crescimento. Nós também temos um efeito maravilhoso microbicida, que seria um efeito, por exemplo, assim, bacteriostático, né? Então, a gente vai ter contra fungos, bactérias e presença também de alguns vírus. Efeito lipolítico e, claro, a detoxificação, tanto facial quanto corporal. Claro que para que tudo isso surja, né, e flua de uma maneira eficaz nos tratamentos de vocês em cabine, a gente também precisa linkar o quê? Identificar qual é a necessidade do nosso cliente. Então, o que o cliente hoje está buscando? Então, a gente só vai conseguir entender melhor tudo isso se a anamnese for feita. E aquela anamnese completa. E investigar a vida do nosso cliente é muito importante. Então, não é porque o cliente quer chegar na nossa estética, quero fazer um tratamento com ozônio. Senta aqui que a gente já faz. Existe todo um aparato para que a gente chegue a um tratamento na estética. Então, primeiro é feita uma avaliação minuciosa, criteriosa e, claro, a identificação dos sinais. O que é isso? Identificar qual é a necessidade hoje do meu cliente. Quais são os recursos também que hoje a estética me oferece? Então, a gente tem recurso manual, através de uma massagem. Eu procuro dizer que a massagem é tudo em um tratamento na estética. Sem massagem, não é nada. E claro que junto à massagem nós temos os complementos, tanto em eletroterapia quanto em fototerapia. E claro, a gente com isso, os equipamentos também acabam ativando o metabolismo, principalmente metabolismo mitocondrial. Fora isso, a gente não pode deixar de mencionar que nós temos dermocosméticos que vão favorecer a biorrestauração ozonizada, que é feito através de manobras e técnicas de massagem, sendo ela facial ou corporal, que façam que a gente flua melhor a oxigenação nos tecidos, fazendo uma recarga de energia celular para a nossa pele. E quais são hoje a nossa estratégia de tratamento? Nós temos hoje 4 estratégias. A primeira é a tecnologia de restauração, que é uma tecnologia dermoativada através de óleo ozonizado, tanto de oliva quanto de girassol, que vai gerar um estímulo dermometabólico, ou seja, as mitocôndrias estão adormecidas, eu tenho que despertar o potencial cutâneo delas. Desta forma, a gente vai associar uma sinergia de ativos, que não só em conjunto com o óleo de oliva, né, e de girassol, que são ozonizados, nós teremos outros ativos que potencializam e que agregam ainda mais o nosso resultado. A homeostase também, ela acaba sendo vital para as nossas células, porque ela aumenta ainda mais o aporte de fluxo sanguíneo, favorece a oxigenação, o que para nós é nota de extrema importância. E, claro, uma difusão, que é a entrega de resultados. Então, hoje o nosso cliente procura um resultado de imediato, só que a gente também tem que estar preocupado com o nosso cliente, o que ele consome diariamente, né? Como que é a alimentação desse meu cliente. Não é só porque ele faz a ingestão de água, mas será que ele se alimenta de forma saudável? Isso também acarreta para nós alguns distúrbios que, infelizmente, aparecem, né? Surgem as disfunções também inestéticas. E o conceito que eu passei para vocês em out do ozônio, ele vai agir de dentro para fora. Então, saúde de dentro para fora e beleza de fora para dentro. Qual é a nossa proposta de tratamento frente às alterações inestéticas, né? Então, aqui a gente consegue tratar gordura localizada e celulite. Na gordura localizada, o ozônio ele vai aumentar a oxigenação. Fora isso, a gente vai ter o quê? Aquela camada de gordura, né? Pense numa mexerica, numa laranja. Quando a gente corta essa laranja ao meio, ela é formada de gominhos, vamos dizer que são os adipócitos. Quanto mais os adipócitos estão compactados, menos circulação a gente tem entre esses gominhos. E aí a gente vai ter um processo inflamatório ainda mais exacerbado. Então, pensem que a ozonioterapia, ela pode ser aplicada em gordura localizada, mas também na região de papada, de flancos, de coxas e de bumbum.
E fora isso também, além da gordura localizada, nós temos a celulite. Então, a celulite já é um processo inflamatório exacerbado e que a gente consegue também atenuar, principalmente a circulação retorno venoso, com ozonioterapia. Então, falando um pouquinho para vocês, não podemos deixar de mencionar a nossa figura ilustre, muito querida por todos nós, a professora doutora Poliane Cardoso, que foi quem assinou a linha Ozonidermic, tanto facial, quanto corporal, quanto capilar. E aí, falando um pouquinho para vocês da liporredução ozonizada corporal, a linha Ozonidermic, ela possui dois diferenciais, ou melhor, vários diferenciais. O primeiro que vai ser uma linha não testada em animais, isso é muito importante, é uma linha vegana, livre de álcool e parabenos. Então, a gente consegue tratar com a máxima eficiência, tendo um retorno, um resultado, mas totalmente seguro e eficaz para o nosso cliente. E quais são os benefícios da liporredução ozonizada? Primeiro, lipolítico, detoxificante, ativa a circulação das mitocôndrias, ou seja, a gente estimula as mitocôndrias que já estavam adormecidas, então elas voltam a trabalhar em um ritmo mais frenético, para que aí sim a gente tenha um resultado de tudo que a gente está esperando. Então, a gente tem uma ação lipolítica e uma ação oxigenante totalmente intensiva. Então, isso faz com que a gente estimule, como eu já passei para vocês, a circulação nos tecidos e aumento também de nutrientes. A linha Ozonidermic corporal, ela vai ser uma linha completa para agregar a resultados em cabine de todos vocês. E ela é composta, gente, de vários diferenciais, que elas estão aqui bem do meu ladinho, que já já a gente vai mostrar para vocês na íntegra. É uma linha totalmente vegana, não testada em animais, livre de parabenos, livre de álcool na formulação, e é uma linha também que a gente até recomenda para todos os tipos de público. Quando a gente fala, por exemplo, todos os tipos de público, vou fazer um adendo aqui para vocês, lembrando que paciente gestante ou lactante é sempre muito bom e importante pegar o aval do médico, ok? E claro que ela também vai entregar a máxima eficácia nos resultados. Então, como eu já passei para vocês, além dos benefícios do óleo ozonizado, do ozônio medicinal, a gente vai ter aqui junto dois ativos que são muito importantes, aliado a uma sinergia de ativos, além de óleo ozonizador de oliva e de girassol, a gente vai ter outros ativos que façam que a gente se surpreenda cada vez mais usando a linha Ozonidermic corporal. Então, passando para vocês na íntegra do que é composto o nosso kit, né? Assinado pela doutora Poliane Cardoso. A gente vai ter uma loção ozonizada, uma máscara de argila ozonizada, o creme de massagem ozonizado, o esfoliante emulsionável ozonizado e ainda contamos com o nosso óleo ozonizado. Todos esses produtos dessa imagem são de uso profissional. Então, para você que é profissional de estética, não deixem de levar esse novo tratamento aí para o seu espaço. E obtenha resultados seguros e eficazes. Quais são os benefícios que a nossa linha de tratamento Ozonidermic corporal proporciona para você? Primeiro, ativação imunoprotetora tópica. Segundo, estímulo dos fatores de crescimento, atenua o processo inflamatório, estimula a circulação linfática e sanguínea, alto efeito bactericida, germicida e bacteriostático, reparação e regeneração tecidual e ainda aumentar o metabolismo mitocondrial. Então, a linha Ozonidermic, ela vai render para 40 aplicações, 10 sessões, atendemos 4 clientes, cada cliente com 4 sessões, uma vez por semana. Esta linha, nós vamos mostrar agora para vocês aqui do que é composto cada produto. Só que antes disso, eu vou estar chamando a Camila, que é a nossa técnica querida da Samana, para que ela já venha me acompanhar aqui. E na prática, a gente vai falando para vocês quais são os produtos e as combinações que vocês podem fazer no espaço de vocês. Camila? Olá, eu sou a Camila Nunes, sou técnica da marca Samana Cosmética Dermatológica e para mim é um enorme prazer participar junto a vocês da terceira edição do Estética em Online. Agora nós vamos mostrar para vocês então a parte prática desse programa de tratamento inovador e fantástico que é a linha Ozonidermic. Me acompanhem então.
Então, aqui nós vamos realizar a prática no abdômen da minha paciente cliente, realizando então toda a preparação, higienização e o protocolo por completo junto a vocês. Vamos realizar então, primeiro a aplicação da Ozone Dermic, da loção ozonizada, que ela é uma loção então que ela vai trabalhar toda a preparação da pele da minha cliente, melhorando todo o aporte de nutrientes, a circulação e também a sua ação desinfetante por conta do peróxido de hidrogênio que nós contamos na composição. Então, na sua composição, além então dos óleos ozonizados de girassol e oliva, nós contamos com o peróxido de hidrogênio que vai promover para a pele da minha cliente essa ação então desinfetante. Após, então, nós vamos realizar a esfoliação com o Ozone Dermic esfoliante emulsionado ozonizado, que ele vai promover a pele da minha cliente. Um preparo ideal para realizar, então, todos os passos, então, do protocolo, realizando o afinamento, a preparação da pele para receber os próximos princípios ativos do protocolo. Ele conta na sua composição, então, com os óleos ozonizados de girassol e oliva, sal amargo e também óleo de laranja doce, promovendo, então, essa dermoabrasão emulsionável e que dispensa a remoção, porque ele tem essa ação emulsionável, então. Então, eu finalizei a esfoliação. É importante que a gente verifique também o teor, né, de sensibilidade da pele da minha cliente. Realizo a esfoliação por toda a região. E como ele não necessita de remoção, nós vamos utilizar novamente a loção ozonizada. Vamos borrifar na região e massagear até completa permeação. Após o meu esfoliante, então, completamente permeado, nós vamos para o próximo passo do protocolo. Vamos realizar a aplicação, então, da máscara de argila ozonizada da linha Ozone Dermic, que ela é uma máscara de argila em pó, que nós devemos fazer a diluição junto, então, à loção ozonizada. Aqui nós já deixamos preparada, então, e vamos aplicar na região. A máscara de argila ozonizada, ela conta na sua composição com argila verde, vermelha e amarela, que vão promover para a pele da cliente uma maior nutrição, reparação, além de ter essa ação detox. Ela pode ser associada e indicada, né, com o uso do vapor de ozônio, para que a gente mantenha, então, a ação dela com a máscara úmida, sendo muito indicada para tratamentos, então, de flacidez tissular, ou pode ser associada também à manta térmica, com protocolos redutores, protocolos detox. Mas podemos indicar também somente a secagem da máscara naturalmente, caso o profissional não tenha nenhum desses dois recursos. A máscara, então, ela deve deixar por 15 minutinhos, e vamos fazer a remoção dela após os 15 minutos com a loção de peróxido de hidrogênio também, que é a loção ozonizada da linha Ozone Dermic. Então, aqui, após completa remoção da máscara, nós vamos para a programação do nosso equipamento para realizar a ozonioterapia de aplicação tópica. Então, agora nós vamos para a programação do nosso equipamento. Nós estamos utilizando o equipamento Oxy da Tony Derm. Vamos realizar a aplicação com seringa. Aqui, a quantidade que eu vou colocar, então, na seringa será de 10 microgramas e o meu fluxo já está ajustado no cilindro, tá? Do oxigênio medicinal. Nós vamos realizar, então, uma seringa siliconada. É importante que seja tanto a seringa quanto a agulha siliconada, porque o gás do ozônio, ele tem a sua propriedade, né, corrosiva. Então, nós indicamos e utilizamos sempre da marca Terumo, que é uma marca que vai garantir para a gente, então, a segurança durante o equipamento, durante o procedimento. Vamos encaixar a seringa, então, aqui no filtro. E vamos realizar o seu completo preenchimento.
Após, então, preenchido com o gás, eu vou preparar a pele da minha cliente com a asepsia para após, então, realizar o procedimento. Então, aqui, após o equipamento montado, nós vamos realizar a aplicação do Septitonic, que é um novo lançamento da Samana, que ele conta com clorexidina na sua composição, dando essa ação, então, antisséptica, removendo toda a carga, né, de bactérias da região, tendo essa ação bacteriostática contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, promovendo uma melhor asepsia da região antes da aplicação, então, da ozonioterapia tópica. Então, nós vamos aplicar em toda a região, promovendo essa asepsia, para entrar, então, com a aplicação do ozônio. Já com a minha seringa aqui, então, posicionada, já tinha realizado, junto com vocês, a preparação do equipamento, e agora nós vamos realizar a prática. Lembrando que a prática ela deve ser realizada somente por profissionais capacitados, tá? Então, aqui nós vamos mostrar apenas uma demonstração, mas é de extrema importância que o profissional esteja habilitado para realizar esse tipo de técnica. A angulação da agulha, então, deve ser a 90 graus e nós vamos realizar a prática. Sempre fazendo uma prega. E vamos aplicando por pontos. Pode ficar uns pontinhos de sangue, tá? Por conta da aplicação. Esses pontinhos a gente vai higienizar também com a loção Septitonic. Após, então, completa a absorção e aplicação do gás, é extremamente importante que a gente realize uma massagem, né, para que o gás seja dissipado em toda a região. Vamos realizar a massagem, então, com o creme de massagem da linha Ozonidermic, que ele conta também com a tecnologia de biorrestauração, que vai atuar com os óleos ozonizados de girassol e oliva, além de conter na sua composição princípios ativos que atuam também diretamente na diminuição de gordura localizada, então com efeito, né, lipolítico. Eu conto na sua composição com L-carnitina, chá verde, fel slim. A massagem ela pode ser realizada tanto de uma forma drenante, depende do protocolo, ou então de uma forma com uma massagem mais modeladora, com uma técnica mais de massagem vigorosa. É importante que a gente perceba que todo o gás, então, foi dissipado ali na região.
Após, então, a massagem realizada, eu percebo que eu não estou sentindo mais nada do gás. Então, eu tenho a garantia que toda a aplicação foi dissipada na região a ser tratada. Vamos aplicar agora, então, para finalizar o nosso protocolo, o Ozone Dermic óleo ozonizado, que ele vai promover a pele da minha cliente, ação lipolítica, prolongando todos os efeitos que nós realizamos no passo a passo do tratamento. Nem o creme, nem o óleo devem ser, então, removidos. A minha cliente vai embora para casa dela com todos os produtos depositados ali, agindo, né, de uma forma intensa e prolongada, com o efeito do ozônio medicinal e também de todos os princípios ativos que nós utilizamos na composição. E como tratamento e proposta home care, nós indicamos para a cliente o Ozone Dermic óleo multifuncional ozonizado, que ela vai poder fazer o uso, né, tanto na parte corporal, quanto também no facial, prolongando ainda mais os efeitos dentro de cabine. É normal ficar um pouquinho de sangue na região, tá? Por conta da aplicação do ozônio. E também vermelhinha por conta da hiperemia, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, então, do passo a passo do protocolo profissional. Agradeço a vocês pela experiência também e agradeço por terem acompanhado até então e eu espero o resultado de vocês mediante, tá, o Instagram que consta aqui na imagem de vocês. Então, façam o protocolo, façam o passo a passo e publiquem para que a gente verifique também a eficiência do protocolo de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!